vou fazer uma visão do cenário atual, como a Caixa percebe esse cenário atual hoje, né? O que a Caixa está propondo como atuação para auxílio dos municípios brasileiros, né? Principalmente os municípios. A ideia é a gente entrar nesse nicho que ainda não está tão explorado, na verdade, que precisa de mais auxílio na questão de assistência técnica, e falar sobre algumas parcerias e iniciativas que estão ocorrendo atualmente. Então, só para ilustrar a questão dos números, né, o Brasil hoje ele investe 2,3% do seu PIB, em torno de 121 bilhões por ano, e só para manter a malha, na verdade, o parque de infraestrutura do país, a gente necessitaria estar investindo 3%. Então, a gente está bem aquém ainda do que é possível, se comparar com outros países do BRICS, né, e outros países semelhantes, a gente está com um investimento bem inferior ao que já existe, né, e se prevê um déficit anual de 155 bilhões. Então, a gente pode analisar isso como um problema, pode analisar isso como uma grande oportunidade, que tem bastante espaço para crescer. Ainda dentro de uma análise de cenário, né, em 2017, a Infrascope, que um estudo feito pelo The Economist, ele traz algumas informações, né, sobre ele faz algumas avaliações com relação ao ambiente político, econômico e regulatório nos países do mundo. Aqui eles têm esse estudo na América Latina e Caribe, né? E dentro desse cenário, nessa região, eles já notam um forte apoio político para a PPP em função da escassez de recursos, né? A gente já tem o Chile e a Colômbia, eles já estão mais avançados nesses assuntos do que nós, né? E países da região têm exigido análises econômicas prévias às PPPs, certo? Um dado importante nesse estudo é que cerca da metade dos projetos dos últimos anos que foram incluídos são do Brasil, né? São feitos no Brasil, e destaque do Brasil é a capacidade de desenvolver PPP em nível nacional e subnacional. Bastante importante essa questão, que mais do que os outros países tem essa capacidade de estar desenvolvendo projetos. No Brasil também o estudo levanta que o risco PPP ele está muito grande ainda, porque a limitação técnica dos entes subnacionais, estados, municípios, ainda é muito grande perante a necessidade que existe. Isso aqui são outros dados também relativos a cenários, são do Radar PPP, né? Hoje o Brasil já tem 103 contratos assinados, esses dados são agora da última semana. 89% subnacionais, ou seja, ainda tem, na verdade, a maioria deles é nos estados e municípios, 160 bilhões de valor acumulado e em andamento 737 projetos, ou seja, a gente tem aí, se o período de maturação de um projeto desse é mais ou menos em média 2 anos, a gente tem muita coisa que vai acontecer nos próximos anos, além do que está para surgir ainda. Aí lá nos dados a gente verifica também, lá no Radar PPP, tem condições de ver a diversificação setorial e a distribuição regional de projetos. Então, dentro desse cenário, como que a gente atrai parceiros e realiza investimentos em infraestrutura hoje no país? A gente tem esse embate entre o modelo tradicional e o modelo de parcerias. A gente sabe que a questão da Lei 8666, ela ainda é a maioria, quer dizer, ela é muito grande, muito maior ainda que o modelo de parcerias, e ele é muito focado na questão dos meios. Então, hoje, nós ali na Caixa Econômica, a gente atua com... nós temos uma unidade de engenharia, arquitetura e também na questão financeira, que a gente faz análise de repasses da União, de recursos de financiamento do FGTS, e a gente trabalha basicamente com essa questão de contratação de obras pela 8666, que é muito focada no processo, né, muito focada na questão da legalidade, e não tem, na verdade, ele não tem tanta preocupação, na verdade, com a performance, né? Então, essa quebra de ruptura, né, contratos de longo prazo, eu até anotei aqui, contratos de BFOM, que seria Design, Build, Finance, Operate e Manutenção. Então, na verdade, começa desde o planejamento, passa pela construção e vai até
a manutenção do objeto por muitos anos, né, um prazo 20, 30 anos, então a empresa ela vai fazer um projeto que vai ter que ter eficiência, na verdade, já por si só ele vai ter que ter o resultado e ao mesmo tempo, tendo o value for money, na verdade o valor, né, do dinheiro vai ter que ser avaliado, as pessoas têm que sentir que estão tendo serviço melhor para valer a pena a questão da parceria. Dentre os vários desafios que existem, né, a gente tem os limites fiscais, a segurança jurídica e principalmente a gente identificou as qualidades dos projetos, porque hoje a maioria das PMIs que nascem, elas já nascem com certidão de óbito em função da questão da precariedade mesmo, do conhecimento, de outras questões, então eles não estão evoluindo para chegar no final na licitação. Então, como que a Caixa pretende atuar nesse segmento, né? A Caixa, ela entende que tem alguns pontos fortes, principalmente a questão do relacionamento institucional já estabelecido, né? Nós temos hoje no país 74 unidades de governo que já fazem na verdade, nós temos um contato direto com os municípios, tratando das questões dos repasses federais, financiamento. A gente tem alguns colegas, como o caso do Jorge está aqui hoje, representando, que são representantes Caixa no município, eles vão lá, ajudam o município a desburocratizar e ajustar os processos que estão sob nossa gestão. Então, nós temos um relacionamento muito forte com os municípios e uma capilaridade em todo o território nacional. Tá? Outra coisa importantíssima é que a Caixa ela já trabalha com análise de operações de concessão, analisando tanto o aspecto técnico, ambiental, como principalmente com a questão financeira. Então, hoje o banco ele já tem um conhecimento, know-how dentro interno instalado, né, que permite que a gente tenha uma noção se aquele projeto ele pode não ser financiado. Então, a gente quer aproveitar essa experiência para tentar ajudar aqui aqueles estudos, eles cheguem no momento de ser financiado e, na verdade, ter condições. Essa é a grande preocupação do banco e, na verdade, o que a gente pode contribuir. E, lógico, a gente tem hoje essa equipe que eu falei de 74, mais de 2.000 engenheiros, a gente tem um quadro de profissionais também de advogados, técnicos sociais e da parte econômico-financeira que já tem esse conhecimento e tem condições de auxiliar os municípios. Então, o foco nosso é a gente conseguir distribuir esse conhecimento para os pequenos municípios, pequenos, médios e grandes municípios, que a gente hoje é o nosso principal cliente, né? Então, a atuação em BPPs e concessões parte da assistência técnica. A gente tem dois momentos, né? Um primeiro momento que a gente tem assistência técnica, que é o apoio e orientação, a verificação de vários itens. A gente vai lá e auxilia o município a verificar se está em condições de atuar na PPP, verifica uma série de questões, como se já existe lei específica, se tem decreto específico que regulamenta, previsão da delegação de serviço público na lei orgânica. Então, a gente faz um ranqueamento do município e, se por acaso ele tem alguma questão que tenha que ser avaliada, a gente auxilia com modelos, até com experiências já existentes em outros municípios. Então, a gente tem trabalhado nisso, isso começou agora esse ano, né? A gente vem conversado com alguns, a gente já está mais avançado e a gente está avaliando quais os que têm condições reais de poder e tem interesse, principalmente, que já declarado politicamente pelo prefeito, né, a gente já tem atuado nesse sentido. E uma segunda ação, que seria o assessoramento técnico, que tem um serviço remunerado sob demanda, que é o apoio nas análises técnicas, engenharia econômico-financeira, socioambiental e jurídica. Vou explicar, então, o processo hoje. A gente tem essa fase 0, que a gente chama que é assistência técnica, que a gente já tem esse relacionamento com os municípios e faz isso de forma... não tem remuneração, na verdade, a gente está fazendo isso fomentando que outros municípios tenham condições de estar trabalhando. E, um segundo momento, a gente faz todas as fases, até a licitação, as licitações e contratações, a gente faz esse assessoramento técnico com os nossos técnicos que já conhecem essa questão de estruturação financeira. Então, a gente faz uma análise prévia, né, da prospecção, seleção e pré-viabilidade já do PMI, né? Depois os estudos técnicos, quando forem apresentados, a gente ajuda o município a fazer essa análise, se eles estão coerentes ou não. A consulta pública também, na licitação, todos os passos a gente dá esse suporte para o município, que hoje a gente percebe que é uma das grandes dificuldades.
Essa questão da remuneração, ela vem lá no final, depois da contratação. Então, o município ele não tem nenhum desembolso nesse momento, a gente auxilia, né? Ele é feito o ressarcimento da posse, é feito a contratação lá no final do processo. Então, a Caixa ela decidiu, já que a gente tem hoje, nesse processo, programa piloto, né? A gente ainda tem uma limitação em razão de estar atendendo o país inteiro, né? Então, a gente priorizou alguns segmentos que nós já temos experiência, que é, no caso, o saneamento, que a gente já atua como player forte nessa questão de financiamento do saneamento, com recursos do FGTS, principalmente, né? A mobilidade urbana também a gente já tem esse conhecimento e trabalha muito com a questão do financiamento da mobilidade urbana. A iluminação pública, por uma questão de viabilidade hoje que se coloca no país, eu acho que em função da COSIP é uma realidade, a questão da garantia financeira ela é mais forte, né? E também a questão dos resíduos sólidos, que também entra dentro da nossa expertise de trabalho atual. São áreas de conhecimento, né? Projetos com receitas conhecidas, e a gente tem a MP 786, que semana passada virou lei, né? Que já também prioriza esses 4 itens aí que já está trabalhando. Vou falar rapidamente sobre algumas iniciativas que estão acontecendo aí. A Caixa ela participa também do FINBRASIC, que é o Fundo de Financiamento para Projetos de Iluminação Pública. A gente tem já uma participação nesse processo. O principal, acho que na verdade, que a semana passada, esse fundo que foi instituído por uma medida provisória que a semana passada virou lei, né? E esse fundo para estruturação de projetos, ou seja, nesse caso, aquele recurso que foi disponibilizado pelo setor privado para fazer os estudos, estruturação, ele vai ser financiado através desse fundo, né? Hoje esse fundo ele vai ter 40 milhões esse ano e até 2019 180 milhões, que a gente espera alavancar em torno de 4 bilhões em projetos no país. E a ideia é basicamente essa. A gente tem hoje os PMIs que são lançados, eles têm pouca efetividade. A ideia é a gente fazer uma seleção de projetos e dar esse auxílio. Na verdade, a Caixa vai fazer esse assessoramento técnico com o recurso do fundo, na verdade, e a elaboração de estudos, e a gente quer ver que a coisa aconteça e quer fomentar e que comecem a acreditar um pouco mais no projeto, principalmente nos municípios de médio e pequeno porte. Tá? Então, a gente vai ter nesse apoio financeiro a padronização de documento, a gente vai verificar a financiabilidade, garantias, capacitação técnica, simplificação, esses são os resultados esperados, e regulação dos contratos. Também da mesma forma como aqueles 4 eixos da Caixa, né, iluminação pública, saneamento, resíduos sólidos e mobilidade urbana. Hoje, as frentes de trabalho, o decreto e estatuto da MP, a estruturação do fundo ela já é uma realidade com a aprovação da lei. Importante que essa MP ela também traz a redução do valor de 20 milhões, que o Fernando falou antes ali, ele cai para 10 milhões, então na MP, já nessa nova lei, eles já reduzem esse valor, que era um dificultador, apesar de poder se fazer a lei municipal, mas ele traz para uma realidade mais perto dos municípios, né? A gente já está desenvolvendo projetos pilotos em 5 municípios, um de cada região do país, né? Então, a gente já tem reuniões, já teve reuniões, já teve conversa sobre isso, e está começando a trabalhar. Assim que o recurso estiver disponível, a gente já vai ter condições de apresentar alguma coisa em um curto prazo. A gente tem a possibilidade de contratação de consultores, porque a Caixa ela tem o conhecimento em algumas áreas, mas tem outras questões dentro que podem ser contratadas, e a Caixa já tem uma rede já de consultores experientes na área que vão trabalhar com relação a isso. E essa questão do recurso extraordinário 847/429/C, entre outras iniciativas, porque hoje o grande problema da PPP é a financiabilidade, na questão do risco, né? A questão de onde vai, ou quais serão as garantias, na verdade, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, iluminação pública, COSIP é uma garantia sólida, por isso que funciona tão bem. Essa questão do recurso extraordinário, ela fala sobre a cobrança da tarifa de lixo junto com as tarifas de água e esgoto. Ou seja, hoje a gente tem um problema na questão do resíduo sólido, é que a tarifa ela é cobrada anualmente junto com o IPTU, um alto índice de inadimplência. Então,
vincular isso à cobrança da água e esgoto seria uma alternativa para os pequenos municípios. Muitas vezes não se viabiliza uma PPP num pequeno município só com água e esgoto, mas se entrasse o lixo junto nessa tarifa, poderia viabilizar uma PPP geral em relação a isso. Então, lá em Juazeiro do Norte já foi feita uma lei municipal, inclusive eles começaram a fazer isso. Está se colocando uma experiência para, na verdade, a discussão está no nível federal, que se cria uma lei federal que permita que se faça isso em todos os municípios. Outra situação que está se discutindo muito é a utilização do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, como garantidor de operações também. Existe uma discussão, várias leituras, né, e aí eu sou engenheiro, não sou advogado, várias interpretações de que a questão da PPP tu não pode utilizar tarifas, na verdade, utilizar tarifas, não, desculpe, alíquotas de INSS, alguma outra coisa como garantia, mas como a gente vai ter o FPM já não é mais uma... Já existem entendimentos que o FPM já não é mais uma questão de um imposto, na verdade ele já é uma transferência da União, então existem possibilidades de estar utilizando isso como garantia. Então tem uma série de discussões que estão acontecendo no nível federal para tentar viabilizar essa questão das garantias, que eu acho que é uma das questões mais importantes hoje que atrapalha um pouco o processo. Dificulta, na verdade. Então, o funcionamento do fundo, o governo federal está capitalizando, 40 milhões esse ano, mais 140 nos próximos 2 anos. Depois do projeto piloto vai ser feita chamada pública para identificar os municípios que vão ter acesso a esse recurso. Então, como é um recurso que não é disponível para todo o país, né, é um recurso escasso, na verdade vão ser selecionados projetos que tenham condição de ser levado à frente, né? O município identificado contrata a instituição financeira para os estudos, né? A instituição financeira contrata desenvolvedor de projetos para a realização dos estudos. Eles são repassados para o poder concedente licita e aí a parceria privada, né, depois da licitação, ressarce o fundo. Então, aquele valor que foi investido para a estruturação, ele retorna para dentro do fundo. Também tem na verdade, já existem outras instituições financeiras e outros fundings internacionais que já estão com interesse de colocar recursos dentro desse fundo para ampliar mais ainda, né? Então, assim, na verdade, a MP ela abre essa possibilidade, que não só venha recurso do governo federal, mas que outros fundings consigam colocar recurso dentro dele. Os resultados esperados, então, ganho de escala, né? Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar mais e ter modelos que funcionam, a gente consegue replicar isso em outros lugares. A gente entende que atendimento de qualidade dos municípios pela capilaridade da instituição financeira, o expertise em estruturação de projetos, especialmente de pequeno porte, então o nosso foco é os projetos de pequeno porte. A gente tem o BNDES que trabalha com grandes projetos, então a Caixa ela quer trabalhar com projetos de pequeno porte. A capitalização, como eu falei, até 2019, 180 milhões. Alavancar até 4 bi em investimentos, em cima desses 180 milhões que vão ser aplicados em estruturações. E geração de emprego e renda, né? Aqui são algumas parcerias e consultorias que já estão atuando. A gente está num movimento para levar a questão do PPP no país, desde o lançamento do PPI, né? Então a gente já tem trabalhado com várias consultorias. Na verdade, não existe concorrência, existe uma congruência de interesse nesse processo. Também uma iniciativa interessante que está disponível, a Caixa, na verdade, ela estimulou que fosse, ela patrocinou a tradução de um curso que tem, um curso de PPPs que foi feito pelo BID, né? Então ele está disponível para qualquer pessoa acessar, é um curso bem interessante, a gente fez lá internamente na empresa, com diversos vídeos de experiências em toda a América Latina e Caribe, né? Até no Brasil aqui. Posteriormente, a gente tem dentro do site da Caixa, lá tem acesso a esse link e é possível que as pessoas se inscrevam para fazer esse curso, treinamento, que foi patrocinado a questão da tradução pela Caixa Econômica junto ao BID. Então, rapidamente, a mensagem de São Francisco de Assis, né? A gente comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. De repente, estará fazendo o impossível, que a gente vê um horizonte tão impossível da questão da PPP, a gente espera que em um curto espaço de tempo a gente consiga estar já trabalhando e conversando sobre ações que aconteceram. Hoje, em Santa Catarina, a gente tem
não tem nenhum contrato ainda assinado, mas tem vários que estão próximos, né? E a gente já iniciados, pelo menos. Florianópolis está aqui, que está estruturando um grupo gestor lá, na verdade, para conseguir trabalhar nisso. Então, é uma realidade hoje, com essa questão da escassez de recursos, a gente percebe isso. Todo ano a gente recebe as seleções do governo federal todo ano a gente recebe seleções e cada vez a gente percebe que é menos, o valor reduz drasticamente todo ano. Então, a gente, nas conversas que a gente, nos encontros que a gente tem com o governo federal, o horizonte ele é muito complicado com relação à direção de recursos públicos. Então, é uma oportunidade, a gente está aí para somar e, com certeza, auxiliar os municípios dentro da possibilidade, porque é de interesse da empresa que o país cresça e que se desenvolva, né? Muito obrigado e eu fico à disposição.